Olá, esse é mais um vídeo das funcionalidades do HQBird 2020. Nesse vídeo a gente vai falar sobre melhorias de performance, né, do engine do HQBird. O que a gente tem sobre esse aspecto de melhoria de performance? Uma questão de identificação, né, de diagnóstico e para melhorar carriers que têm ordenações muito grandes, tá, que é o parâmetro do Firebird.conf chamado Temp Cache Threshold, e um novo método de execução de carry que é o refetch. Existe também uma nova funcionalidade de pool de prepared statements, né, que agiliza os carries frequentes, e também o pool de execute statement on external. Todas as melhorias são do HQBird 2020, a versão Enterprise. E vamos olhar o primeiro caso. Qual que é o problema com o sort? Vamos imaginar que a gente tem a seguinte carry: select as list from employee, order by first name. No momento da execução, o Firebird ele vai buscar os dados no banco de dados, vai fazer uma cópia desses dados para a memória. Dependendo do tamanho do arquivo, ele vai usar um arquivo temporário, né, em disco, vai ordenar esses dados, seja em memória ou em arquivo temporário, e retornar os dados para o cliente. É assim que funciona. O que o HQBird 2020 oferece para ajudar a otimizar essas carries? Existe um novo parâmetro chamado Temp Cache Threshold, em que aqui no caso está definido como 2 GB aproximadamente, né? Ele funciona para o Firebird 2.5 e 3.0, então você define isso no Firebird.conf, e quando alguma carry usar mais do que esse limite que foi definido aqui, vai ser gravada uma mensagem no Firebird.log, né, indicando que essa carry ultrapassou. Então, no caso, né, a carry ela ultrapassou o tamanho de sorte de 2 GB, ela usou um total de 6.8 GB, sendo que 1.9 GB foi usado em memória, né, no cache, e no disco 4.9 GB. E a carry é a carry tal. Isso serve para quê? Para a gente identificar quais são as carries que estão acontecendo. E se tem muitas carries que estão passando desse limite. Agora, como que a gente pode resolver isso? Bem, como que funciona a parte de ordenação do Firebird? Existe um parâmetro chamado Temp Cache Limit, que é a quantidade de RAM que é alocada pelo Firebird para fazer as ordenações. Tá? Então, no caso, eu vou imaginar que eu tenho um bloco de 2 GB de RAM alocado para o Temp Cache Limit. Eu executo uma carry que usou um pedaço desses 2 GB. Executo uma segunda carry, usou um outro pedaço. E assim sucessivamente, até que vai acabar todo esse espaço, e a próxima carry que precisar vai para disco, porque não tem mais espaço na memória RAM. O quanto que ocupa de espaço a questão de ordenação? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Então eu tenho aqui o exemplo das tabelas. Eu tenho aqui minha tabela main, que tem um ID, primary key, tá? Um name main aqui, o varchar 50, e tem uma tabela de detalhe. Também tem o ID, que é o primary key, tem o name do detalhe, que é o varchar 50, um parent ID aqui, que vai estar ligado com essa tabela, né? Parent, seria a tabela main, e um long description, que é o varchar de 32K. Está em destaque aqui porque isso é muito importante, né? A gente já vai entender em seguida. Ambas as tabelas têm 50 mil registros cada. Vamos dar uma olhadinha agora aqui numa carry. Então eu tenho aqui a minha carry, select, né? O tabela de detalhe, nome de detalhe, tabela main, nome main, tabela de detalhe, long description. From, tabela de detalhe, join com a tabela main, on primary key com foreign key aqui, e order by tabela de detalhe ponto nome detalhe. Veja bem, eu estou ordenando pelo nome do detalhe, não estou ordenando pelo long description, mas ainda assim o meu record length aqui é de 32.860, 32K. Por quê? O Firebird ele pega o registro inteiro. Então, quer dizer, no momento que ele vai fazer essa ordenação, ele pega os dados do nome do detalhe, o nome do main e o long description. E aí ele pega todos os registros e ordena pelo nome do detalhe. Tá? Mas ele usa todos os campos. Então, no caso, cada registro vai ocupar 32.860 bytes. Por quê? Os 32.700 do long description e mais os outros campos que ele usa. Então aqui ele foi feito o plano de execução aqui, né? Ele buscou a tabela, usou o índice, fez o filtro na tabela main, usou um nested join para encontrar os dados da tabela main e no final das contas ele ordenou pelos 32K aqui. Então isso aqui acaba sendo ruim. Por quê? Para ele poder fazer essa ordenação dos 32.000K com a quantidade de registros que tinha nas tabelas, então só essa carry usou 1.7 GB.
né, do total dos 2 GB que eu tinha determinado para ser a minha área de ordenação. Então uma carry só usou quase que tudo. Então se outras carries forem executar, a chance dela ir para disco é muito grande. Como o HKBird 2020 faz para resolver essa questão? Ele tem um novo parâmetro, né, no Firebird.conf, isso só serve para o Firebird 3.0, tá? Que chama Sort Data Storage Threshold. E aqui no caso ele está como exemplo determinado como 1024 bytes, quer dizer, um K. Então, toda vez que o tamanho do registro for maior do que 1024 bytes, ele não vai usar esse método, né, essa estratégia de sort, quer dizer, de pegar o registro como um todo e fazer o sort. Ele vai usar um novo método chamado refetch. Como que funciona isso? O refetch ele vai fazer o seguinte, ele vai ordenar apenas pela chave, então aqui no caso ele vai ordenar apenas pelo name data, né, o nome detalhe, e depois ele vai buscar os dados dos registros através de um refetch, quer dizer, ele vai e busca o registro completo na tabela. Então, com isso, esse tamanho de registro de ordenação ficou muito melhor. Caiu de 32K, 32.860, caiu para 76. Então, com isso, o que acontece? O meu tamanho aqui da minha necessidade de ordenação caiu de 1.7 GB para 4 MB. Então eu tenho um espaço muito menor, então eu consigo ter muito mais carry sendo executado dentro daquele meu espaço de memória de ordenação. Tá? Então assim, com isso aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Usando o sort em azul e usando o refetch em verdinho. Eu preciso de um total de 1.7 GB para fazer a ordenação usando o sort. Se eu tiver um tempo cache limit de 64 MB, ele demorou 26 mil milissegundos para executar. Se eu tiver 128 MB de tempo cache limit, ele demorou 24 mil segundos. Por quê? Ele está usando 128 MB em memória e o restante está indo para disco. Então, demora muito, está usando disco para fazer a ordenação. Até que, quando eu tenho aqui 2 GB, ele caiu para 7.700 milissegundos. Quando eu uso o plano refetch, o que eu faço? Eu ordeno apenas a chave de ordenação dele, só o campo que eu estou ordenando. Então ele tem um tamanho muito menor, de 4 MB. Então, mesmo de 64 MB, ele cabe tranquilamente em RAM. Tá? Então toda a parte de ordenação está sendo feita em RAM, não está indo para disco. Então você pode notar que o tempo é constante. Mesmo eu aumentando aqui, né, o tempo fica constante, porque sempre está sendo feito em RAM. E, como ele está usando apenas 4 MB dos 64 MB, tem muito mais espaço para outras carries executarem o sort sem ter que apelar para o disco. Da mesma forma que, né, se eu estou usando 4 MB de 2 GB. Então, muito mais carries podem ser executadas dentro muito mais ordenações, né? Carries que exigem ordenação podem ser executadas dentro dessa área de memória que está pré-definida. Então, tem um ganho bem grande de velocidade. Então, se a gente olhar aqui as velocidades, né, com o plano de sort e com o plano de prefetch. Tá? O plano de prefetch ele ficou estável, enquanto o sort ele caiu conforme foi aumentando a memória. Em resumo, o que o prefetch oferece? Ele é uma ótima escolha para quando você faz relatórios, ou carries que usam muito campo, quer dizer, mais de 4K. Elas são ordenadas de 1,5 até 5 vezes mais rápido, tá? Com essa nova estratégia de execução. Reduz a necessidade do tempo cache limit, e aumenta a performance de uma forma geral, porque muito mais carries podem ser feitos, muito mais sorts podem ser executados em RAM e não ter que apelar para o disco. Ele está disponível no HKBird Enterprise 2020. Uma outra funcionalidade é o pool de prepared statements. O que ele oferece? Ele faz um cache de prepared statements para cada conexão. Então existe um novo parâmetro no Firebird.conf chamado DSQL Cache Size. Né? Aqui no caso está definido 8, recomendado é de 8 até 16, também é somente disponível para o Firebird 3, tá? E ele vai aumentar um pouco o consumo de memória, entre 1 e 10 MB por conexão. Ele agiliza a execução de carries não preparadas entre 6 e 7 vezes, tá? Reduzindo de 40 milissegundos para 5 milissegundos. Não é uma quantidade de carries muito grande, mas já ajuda em alguns casos que você tem a execução de muitas carries similares, né? Carries iguais, que não são preparadas. Essas são as funcionalidades de melhoria de performance do HKBird 2020 na versão Enterprise. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre outros aspectos, outras funcionalidades do HKBird 2020.
Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.